Olá, turma. Bem, chegamos a esse conteúdo aí, amados por uns, odiados por outros, tá? É um dos materiais de discussão que são mais recorrentes mesmo dos debates de sala de aula e até no cinema, tá? Se vocês derem um Google assim, filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, vocês vão achar muita coisa mesmo, tá? Mas como eu sempre gosto de frisar, guerra não é bonito, guerra não é legal. Eu não sei porque o pessoal gosta tanto desse tema, mas não deveria, tá? Pessoas morrem, sociedades são destruídas, enfim, tá? Não é diferente com a Segunda Guerra Mundial. Nas aulas anteriores a gente fez toda uma construção ali para entender o período Vargas e tudo mais. Então aqui a gente chega para continuar as nossas discussões de história geral. Alguns trabalhos eles geralmente não dividem Primeira e Segunda Guerra. Se coloca que houve uma grande guerra com um intervalo entre elas. Até porque quando a gente para analisar a Segunda Guerra, uma coisa que fica muito claro é que a Segunda Guerra é uma, ou melhor, os motivos que vão levar à Segunda Guerra são coisas, mágoas que acabaram ficando da Primeira Guerra Mundial. Então, por esse motivo e diversos outros, muitas pessoas elas acabam assimilando a Segunda Guerra ali como uma continuidade da Primeira. Então, alguns trabalhos tendem a falar de uma grande guerra, né, como se fosse uma única coisa. Mas, seguindo as nossas discussões, para a gente entender melhor onde isso se insere, tá? Quando a Primeira Guerra acaba, se vocês lembram bem das nossas discussões, foi assinado o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pelos crimes de guerra, como se ela fosse a única responsável por tudo que aconteceu. Então a Alemanha teve uma redução do seu número de soldados, se eu não me engano só podia chegar até 100 mil, não podia armar suas fronteiras, tá? Tinha que ceder um número gigantesco ali de seus navios de guerra, de tanques, enfim, de suas armas, eles não podiam ter tantas armas assim. Então, além de perder territórios coloniais que eles tinham desenvolvido ali no continente africano. A moral da Alemanha estava arrasada. A Alemanha estava sem credibilidade com eles mesmos. Tanto que, quando a gente vê o desenvolvimento da República de Weimar, que seria uma continuação após a deposição de Bismarck e tudo mais acontecendo na Alemanha, é, o sentimento que existia entre o povo alemão mesmo era de vergonha por parte de algumas estruturas. Tá? Quando Hitler vem com suas ideias relacionadas ao nazismo, toda aquela propaganda, né, muitos grupos começavam a ver nele uma resposta de ascensão, uma possibilidade de desenvolvimento, principalmente por causa das ideias de Hitler e de construir, de consolidar um Estado vital alemão, a ideia do pan-germanismo, né, e o arianismo como a raça pura, a ideia de que eles eram os melhores, de uma maneira simplificada. Tá? Outro grupo que estava bem arrasado quanto a isso era a Itália, porque se vocês lembrarem, em 1917 a Itália vira casaca. Ela estava do lado da Alemanha e ela vai dar um suporte ali para os aliados, para a Inglaterra e para o pessoal. Só que o que acontece? Quando acaba a guerra, a Itália achou que ela ia ganhar alguma coisa com o Tratado de Versalhes, ela achou que ela ia ganhar alguma coisa dos espólios de guerra. Ela não ganhou nada. A Itália estava fragilizada, ferrada, e vinha um cara como Mussolini ali, com o fascismo, né, dizendo que dava para a Alemanha ou melhor, dizendo que a Itália podia se reerguer, que o povo italiano devia ter orgulho, tá? Então percebam, os regimes totalitários se desenvolveram nessa época, eles acabaram pegando argumentos que foram se desenvolvendo com os acontecimentos do pós-guerra para tentar se reerguer, para tentar achar caminhos para uma melhoria social. Isso aí é um detalhe, tá? Outros países vão estar bem arrasados também, mas graças a algumas políticas de incentivo eles vão começar a desenvolver gradativamente, vão tentar se reerguer gradativamente, tá? Alguns empréstimos feitos, enfim. A gente começa a ver os primeiros passos aí de um desenvolvimento. Tranquilo? Um órgão que foi criado que deveria ajudar, mas no fim a gente viu que não foi bem assim, foi a Liga das Nações. Com o Tratado de Versalhes, a Liga das Nações foi criada para tentar resolver alguns possíveis problemas que viriam a existir, como até a própria questão do imperialismo, da dominação de outros territórios. Só que a Liga das Nações ela não fez muito bem isso, não teve o efeito desejado. Alguns países acabaram ficando de fora da Liga das Nações, como a recém-criada União Soviética, porque existia um medo do socialismo também nesse período. Então,
acabava tendo esse racha, essa quebra, sabe? Eram problemáticas que acabavam existindo. E para terminar de implementar ou de aumentar mais ainda essa situação, foi criada uma chamada política de apaziguamento por alguns povos, por alguns grupos, tá? Que tinham algumas propostas de tipo impedir que algumas potências ataquem, entrem em guerra, entrem em conflito, mas para isso eles iam usar a diplomacia, a conversa, o diálogo, ver o que estaria bom para as duas partes. Bem, por aí já se viu que algumas coisas elas iam acabar dando errado. Algumas pessoas falam que a Liga das Nações ela foi mais uma, como posso dizer para vocês ali, uma ferramenta política, mas para se ver do que para se fazer. Então, ela não teve tanto uma efetividade nas suas ações. Pelo menos é o que alguns trabalhos até discutem sobre, tá? E aí a gente vai para um ponto muito firme sobre o período, tá? Porque mesmo essa quantidade de restrição que existia dentro com o Tratado de Versalhes sobre a Alemanha de Hitler não estava nem aí, tá? E a partir de 1935 ela começa a se militarizar novamente. Começa a comprar arma, abrir sua indústria para o desenvolvimento de arma, entende? Começa a militarizar suas fronteiras, principalmente próximo da França. E a Liga das Nações via isso e não fazia nada, sabe? Não fazia nada. O Hitler estava trabalhando, fazendo o que ele queria ali. A Itália, num período próximo também, ela ativa sua política imperialista e invade a Etíope, tá? Por volta de 1935. A Liga das Nações faz o quê? Nada também, tá? A gente não vê nenhuma ação por parte da Liga das Nações. Para não dizer que a Liga das Nações não fez nada, ela vai falar com as nações aliadas e mandar cortar os suprimentos da Itália como forma de castigo, ali entre várias aspas. Só que a Itália tinha bons contatos com a Alemanha, que podia servir suprimentos para ela. A Itália tinha bons contatos com os Estados Unidos, que podia acabar servindo ela também. Então, não surtiu efeito, tá? Não surtiu um efeito prático essa ação da Liga das Nações. Já. E para terminar de completar mesmo o quadro todo, tá? O Japão ele vinha conquistando um bocado de coisa no Oriente, tá? Principalmente na região da China. Dominou a Manchúria, que era um território chinês ali, tá? E estava desenvolvendo seu imperialismo. A China ela foi o primeiro país na Ásia ali, a desenvolver seu processo de industrialização. E mesmo assim ainda era tardia quando se comparado a outros povos do mundo. Então, todas essas ações eram ações imperialistas, militaristas, que colocavam em risco e até traziam de volta um sentimento de ameaça. As coisas já estavam sendo plantadas, ali, o perigo já estava sendo desenvolvido nesse momento da história. E aí vem a grande problemática que faz com que a Segunda Guerra ela já ganhe suas formas por aí, sabe? A Alemanha, tá, o Japão e a Itália, eles acabam fazendo um acordo político-militar e formam um bloco, o eixo, tá? O eixo Roma-Berlim-Tóquio. Já era um ponto. Eles fazem um tratado militar de um apoiar o outro em caso de conflito, sabe? Em 38, a Alemanha ela vai anexar a Áustria ao seu território. Bem, essa ação ela vai ser apoiada pelos austríacos, que em sua grande maioria tinham uma descendência germânica muito grande, tá? Então acaba tendo um apoio, vendo todo naquele discurso nazista uma maneira de se reerguer, uma maneira de trazer de volta ali o seu, como posso colocar para vocês aqui, a sua honra e tudo mais, tá? Eles viam na propaganda de Hitler um caminho de se estruturar. Só que Hitler não para com a anexação da Áustria. Ele começa a exigir a região dos Sudetos, tá? Que para ele tinha muitos alemães, então deveria pertencer à Alemanha. Só que os Sudetos era uma região que pertencia à Tchecoslováquia. E digo mais, essa região, ela, na sua população total, a região dos Sudetos, na sua população total, ela possui uma minoria alemã. Não era a população toda da região que era alemã. Tá? Mas dentro dessa ideia de pangerrão e de expansão nazista, ele via esse território como uma possível base, tá, para tentar reerguer, ou melhor, para tentar puxar ali a região dos Sudetos. E vendo essa situação, e dentro daquelas ideias da política de apaziguamento que alguns países desenvolveram, a Itália,
a própria Alemanha, a Inglaterra, a França, elas vão se unir na chamada Conferência de Munique para conversar sobre essa anexação dos Sudetos. Enfim, vai se permitir, tá? A Alemanha ela consegue anexar essa região, só que Hitler faz mais. Ele vai lá e também invade posteriormente depois a Tchecoslováquia e acaba conquistando boa parte do território, tá? E a Liga das Nações, mesmo retaliando, questionando, criticando, praticamente não age, né? Não tem uma postura mais ativa quanto a essa situação. E a gente já vê outra problemática quanto a isso aí. E aí a gente chega mesmo no ponto auge que vai acabar fazendo com que a Segunda Guerra Mundial ela se inicie, tá? Quando Hitler domina a Tchecoslováquia, né? E como posso colocar para vocês aqui, tá? E a Liga das Nações não teve tanta ação. Hitler ele faz um pacto com a União Soviética, o chamado Pacto de Não Agressão. E além disso, Hitler ele acerta com a União Soviética um plano ali para ocupar a Polônia. Então, eles poderiam ocupar a Polônia, dividir a Polônia, tá? A União Soviética e a Alemanha, e em troca, um não agrediria o outro em caso de conflito. Esse é o chamado pacto de não agressão que eles fazem, tá? E assim acontece. Em setembro de 39, Hitler invade, tá, a Polônia, tentando conquistar a região de Danzig, que era um território polonês, tá, mais para o leste. Então, nesse contexto todo, os soviéticos vêm e atacam também outra região da Polônia. A Inglaterra, vendo toda essa situação, ela vai reagir, tá? Vai acabar, como posso colocar para vocês aqui, agindo contra essa postura de Hitler e aí declara a guerra. E dessa forma nós temos início à Segunda Guerra Mundial, tá? Material fundamental para as nossas discussões sobre esse período aí do século XX, ok? Pessoal, atividadezinha curtinha para vocês, tá bem tranquilo, tá? Duas questõezinhas, só ir acompanhando o debate. Qualquer coisa é só entrar em contato. Valeu, obrigado.